muito obrigado pela sua presença aqui no Altas Horas. Vamos começar com as perguntas dos nossos convidados. Marisa Hort, tem alguma pergunta ou não? Começa comigo? Pode terminar também. Queria saber da relação do poder aquisitivo, principalmente das pessoas de sexo masculino, a oscilação do poder aquisitivo deles e o seu desempenho no sexo. Ah, tá. Interessante. A relação que deve ser estreita entre essas duas. Tem uma relação, sim, né? Quando o homem ou perde o emprego ou está enfrentando uma dificuldade financeira qualquer, ele né, fica aí com as emoções, a autoestima, tudo meio abalado, meio para baixo. Pode começar a perder um pique na vida como um todo e também perder um pique no sexo. Há os que apresentam até uma dificuldade de ereção. E aí ficam preocupados, vira ali uma bola de neve. A dica que eu costumo dar é que a gente enfrenta problemas a vida inteira, né? Tem fases aí da vida, a gente enfrenta altos e baixos, e essa fase aí de uma dificuldade sexual também vai passar. É entender que o momento ali tá difícil e isso reflete na sexualidade também. Bem, vamos para a pergunta de Leila Moreno. Perguntar. Era mais ou menos isso? É. Eu ia perguntar se, na verdade, não essa pergunta do poder aquisitivo, mas eu percebi, quer dizer, eu soube que... Eu sou uma amiga minha me falou. Uma amiga te contou, né? Principalmente agora não, há pouco tempo atrás, época de campeonato, de futebol. Me parece que, assim, que quando o time perde, o homem também, sabe, perde um pouco a ereção. É o que acontece com a mulher quando tem filho, é praticamente a mesma coisa, a mesma relação. Não necessariamente. Quando a Você mulher torce tem... pro São Paulo, é isso? E foi no que jogo que você está falando? São Paulo e qual? Não. Então quer dizer que... São Paulo e Botafogo, eu sei que foi 4-1. Quer dizer que aquela flechinha no jornal, assim, do lado do time, na tabela, não quer dizer só a posição do time, então, né? Então é isso. Agora eu entendi. Vamos lá. Olha, a mulher, quando tem um filho, ela concentra ali as atenções no filho e às vezes perde o desejo porque está nesse momento da maternidade, que é muito importante. Isso também passa. E o homem, aí pode ser o mesmo caso ali da fase de baixa, né, financeira ou qualquer outra dificuldade, né? Então, se o time perdeu, ficou triste, ficou mal, às vezes vai perder também a vontade de fazer sexo, o pique, pode sim falhar. Porque se você vai para a cama sem muita vontade, sem muita energia, aí é difícil, porque a ereção vem depois que você tem desejo, aí você se excita, aí sim vem a ereção, mas precisa de uma energia para isso, uma vontade. Entendi. Você tá louco para falar, eu tô vendo aí. Viu? Não, é evidente. Inclusive, a gente veio para cá só pra... Então, bora. Deixa eu ver o que eu quero saber. Tem uma questão sobre a duração, assim, do sexo, assim, porque eu já ouvi depoimentos... Eu ouvi depoimentos, assim... Não, de que às vezes a mulher fica meio que implorando pro cara terminar, porque o cara tá tão agitado lá, vai, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e a mulher, depois daquele 10 minutos, já fala assim, foi... E aí eu queria saber se é verdade, assim, que normalmente existe o caso do cara dura menos do que a mulher, né? Mas às vezes o cara tá agitado ou tá bebum. E tá com muito pique, quer muito, e a mulher fica cansada. E o cara quer fazer o decathlon e a mulher tá pelo triatlon. Tá. E aí... Quer fazer solo. Aí eu nem sei o que eu queria saber, mas eu queria que comentasse isso. Acontece mesmo. E principalmente se a mulher já chegou ao orgasmo, ou se o homem, né? Quando um dos dois ali, né, quando o cara chega, aí chegou, aí né, chegou, acabou. Vai voltar só, então... Fica difícil, porque o corpo dá aquele relaxamento. Então, às vezes, a mulher tá num outro ritmo, né? Tá... Né, ou mais cansada naquele dia, e aí ele, se já chegou ao orgasmo, ela vai querer dar uma paradinha e vai ficar sem pique. Ou cansou mesmo, enfim. Tem milhões de explicações. Aí o que a gente costuma, né, recomendar para os casais é para tentar acertar essa sintonia, e quando não der, também, às vezes, tem que parar antes. Amanhã de novo. Né? Eu tenho uma pergunta relacionada a isso, mais ou menos. É verdade aquela história de que o sexo dos europeus dura de média de 5 a 10 minutos e dos brasileiros 40, 50? É que o brasileiro tem menos dinheiro, né? Ele precisa... O brasileiro é um leão, hein? Não, e também a situação financeira do Brasileiro brasileiro é que faz com que ele precise de mais. Brasileiro palmeirense. Tem uma empresa britânica de preservativos que fica aí pesquisando a sexualidade mundialmente, Como? né?
Como? Ela faz tem umas pesquisa mulheres- com as pessoas. Elas Sei lá, 20 mil perguntam só. pessoas perguntam, né? Perguntam como que é Tem na pessoas cama, que viajam quanto o mundo tempo inteiro passa. E tem justamente essa pergunta da duração da transa. No Brasil, uma das últimas pesquisas dizia que o brasileiro passa 20 minutos, em média, transando. E que era meio campeão aí entre os outros países. Era um povo que se destacava que os outros países, a galera transava por menos tempo. 10 minutos, 15. E o brasileiro fica mais tempo. Isso é muito legal, né? Eu acho 20 e Ou pouco. quer dizer que a galera mente demais também. Uma pergunta? É uma pergunta sobre performance, Vai, né, que Vamos interessa lá. aos homens e também às mulheres. Essa coisa do estimulante, o comprimido, né, que surgiu aí, Aquele. surgiu e é bem usado, bacana, quer dizer, quando bem usado é útil, mas tem muita galera jovem usando. Qual é essa relação aí, a necessidade disso? O comprimido, né, para ereção, os medicamentos para ereção ou qualquer outro medicamento, a gente tem que usar com indicação médica. Então, ele foi desenvolvido para uma galera mais velha, não é para turbinar o sexo da moçada adolescente, adulta, jovem. É para um homem mais velho que começa a apresentar uma dificuldade orgânica no mecanismo da ereção. Não por uma questão emocional. Por exemplo, se o homem ficou ansioso, está tenso, perdeu o Tá sem emprego, dinheiro, alguma coisa, está sem dinheiro, qualquer dessas histórias, ele pode começar a ficar muito ansioso. A ansiedade joga aí uma grande descarga de adrenalina no sangue e aí o pênis fica flácido. Isso é uma questão que ele vai tratar no psicólogo. Agora, pode ser que ele, com o envelhecimento ou com alguma outra questão de saúde, que o mecanismo da ereção fique comprometido organicamente. Aí tem a indicação do medicamento e o médico vai dosando. Para cada homem é de um jeito. Mas quando o jovem que não precisa faz uso do remédio, Tá. essa relação da dependência, Pois quer dizer, ele quer pode- fazer bonito para a namorada e aí... Isso. Aí ele pode causar justamente criar Aí tem um pra dia que ele não tem o comprimido e aí? Pois é, Eu acho que complica rola toda a isso. história. Ele pode sim ficar aí meio dependente emocionalmente desse medicamento e no dia que ele não tem o comprimido, ele pode falhar. Ele começa a acreditar que ele só vai, né, ter todo aquele desempenho se tomar o medicamento. Isso não é verdade, porque ele tinha antes o desempenho, ele quis dar um aditivo ali, né, mas pode atrapalhar as histórias. A dica que a gente dá é não tomar remédio sem necessidade, Ouviu, né? Vavo? Bom, dizem que a mulher grávida, não, dizem não, né? A vovó, aquela coisa. A mulher grávida não pode praticar sexo porque, né, machuca o neném, aquelas coisas. Tá. E aí? Ah, imagina o neném lá. Isso- Oi! Isso é um mito. É um mito, né? É um mito. A mulher pode sim, o pênis na penetração não vai machucar, não vai atingir ali o nenê. A não ser O que a gente diz é que se a gravidez é de risco, aí ela vai estar, né, suspensa de uma série de atividades, inclusive do sexo. Mas se a gravidez não é de risco, ela pode continuar tendo os 9 meses de prazer, não vai machucar o bebê, o esperma não vai ali entrar por outros lugares, nada disso. Vai dar tudo certo e ela pode ter os 9 meses de prazer. Ótimo. Plateia? Sexo anal sem camisinha, tem algum tipo de problema, ou sei lá? Muito tipo de problema. A prática anal é a que oferece aí maior risco de contaminação com as doenças sexualmente transmissíveis. Né? E principalmente a AIDS. Então a gente não pode fazer sexo anal sem camisinha. Tem que colocar a camisinha. E se o casal quiser, depois do sexo anal, fazer a penetração vaginal, tem que trocar a Trocar de camisinha roupa. também, porque senão pode levar aí para a vagina bactérias que habitam o ânus e causar infecções. Então muito tem que obrigado. usar, não tem jeito. Valeu. Laura, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Eu que conversar agradeço. conosco. Obrigado, viu? Pô, tava tão Bem, divertido. obrigado. Ô,